Tranquilo por aí, Patrick? Tudo jóia? Com o professor, tudo bem? Nossa, muita coisa, muita tecnologia aí. Bom, é um prazer aí, Serjão, grande garoto. Muito bem. Então, podemos bater um papo agora. Na verdade, a ideia que a gente tem para esse encontro com vocês surgiu da última reunião do GF, e aí nós, discutindo algumas questões, entendemos por bem que seria legal conversarmos um pouquinho sobre a educação física, em especial buscar apontar qual o valor da educação física, né? Tentar resgatar junto às pessoas que atuam com a nossa área da educação física e que a gente ama tanto, né? O valor dessa área, e que talvez seja esse, então, um momento muito especial, um momento triste, na verdade, né? Porque há um descontrole em nível mundial do coronavírus, algo que poderia ter sido um pouco mais bem tratado e cuidado desde a sua origem, mas que acabou acontecendo todo esse problema em nível mundial. E nós estamos sofrendo bastante com relação a isso. Em especial os velhinhos, né? Os velhinhos que sofrem um pouco mais, que tem que ficar mais enclausurado ainda. E agora você Professor, imagina para a gente eu da educação física. posso aproveitar que o pessoal está entrando aí e fazer uma breve apresentação do senhor, para quem Sim, não lhe conhece tá. ainda? Então tá. Sim. Vou aproveitar esse momento também para a gente poder apresentar, né, o nosso convidado, a professora Mauri, que já é uma pessoa especial aqui para nós do grupo de estudos e pesquisa em educação física escolar. Então, para quem está entrando aí agora conosco, né, tanto aqui pelo Instagram quanto pelo Facebook, acho que pelo Facebook o pessoal está conseguindo me ouvir, né, professor? Acho que a minha voz aparece aí, né? Para mim Esperando. está aparecendo pelo Insta, não pelo Ah, Face. não, beleza, então. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa live, né? A live do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Nosso objetivo hoje é construir, então, um bate-papo junto com o professor Amaury sobre o papel da educação física escolar, né, em tempo de coronavírus, aí a Covid-19. Né? Então, eu sou o professor Patrick, sou professor pesquisador aqui do Grupo de Estudos e Pesquisa, do GEF, e também sou professor do curso de Educação Física da Universidade Sesumar, da Unicesumar, e também da Universidade Estadual do Paraná, da Unespar, e vou estar mediando aí o nosso bate-papo hoje com o nosso convidado, né, que é o professor Amaury, que é um dos líderes do nosso grupo, né, junto com a professora Vânia, a professora Ana Luísa. E antes de falar, então, de passar a palavra para ele continuar aí abrilhantando a nossa tarde de hoje, eu vou apresentar um pouquinho o professor Amaury para quem ainda não conhece ele, né? Que hoje a gente tem bastante gente de todas as regiões do Brasil aí. O pessoal começou a seguir o nosso grupo, né? A gente conseguiu divulgar bastante aí para ter esse momento aí de conversa e bate-papo, principalmente com os professores e futuros professores. Temos bastante acadêmicos, né? Do curso de Educação Física, licenciatura, que vão estar presentes aí conosco hoje. Pessoal, vocês podem também mandar questões aí, né? Contribuir com sugestões para a gente. Pode mandar tanto pelo Instagram, e quem está pelo Facebook também pode encaminhar pelo Facebook, que o professor Amaury vai estar aí conversando conosco sobre isso. Então, antes de passar a palavra para o professor Amaury, eu vou fazer uma apresentação rápida dele, né? Para quem ainda não conhece ele. O professor Amaury, então, ele é graduado em Educação Física pela Universidade do Norte do Paraná, mestre em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria e doutor em Educação Física pela Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas. Ele é atualmente professor aposentado da Universidade Estadual de Maringá e professor do curso, né, de pós-graduação associado em Educação Física da Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui, abrilhantando a nossa tarde, né, e seja bem-vindo, então, à nossa live. Muito bem, muito bem. Bom, como eu estava falando, né? E aí seria legal se a gente pudesse ter um retorno do pessoal, caso não estejam ouvindo, né? E tal, a gente
tenta regular o sistema aqui. Mas vamos falar de forma pausada e tentando agradar ou chegar de forma tranquila para todo mundo esse nosso bate-papo. Bom, como eu estava falando, nós estamos vivendo um momento muito ruim, né, em nível mundial, por esse problema todo que nós estamos vivendo aí. Bem, nesse momento, eu vejo que talvez seja oportuno que a educação física tente buscar, de toda forma, demonstrar às pessoas o seu valor, né? O seu valor educacional, o seu valor formativo. Afinal de contas, hoje a mídia, de uma forma geral, eu estou dizendo assim, as possibilidades, Facebook, Instagram, YouTube, né? Com grande chance e com muitas pessoas apresentando suas opiniões ou as suas possibilidades de intervenção junto aos seus. As escolas, de uma forma ou de outra, muitas vezes das particulares, as públicas, em algumas situações, dando férias, outras oferecendo um sistema de ensino à distância, as particulares, muitas delas estimulando a condição do ensino à distância. E eu vejo que, e aquilo que a gente comentou há algum tempo atrás também, que 3 áreas são muito importantes nesse momento: a música, as artes e a educação física, né? Só que, vejam bem, isso nós problematizamos no nosso último encontro, de que forma que os professores estão efetivamente utilizando esse momento para demonstrar o seu valor num processo educacional formativo, né? Nós ficamos refletindo com o grupo, será que nesse momento em que o professor está fazendo uma interação, utilizando as mídias com os seus alunos, ele está de forma adequada ou cobrando ou estimulando que os alunos coloquem em prática aquilo que aprenderam nas aulas de educação física? Essa é uma grande questão, né? Qual foi o valor ou qual foi o sentido dos conteúdos que foram trabalhados na escola que os seus alunos agora podem utilizar no seu cotidiano, na sua vida diária, para colocar em prática exemplos, vivências que vão desde brincadeiras até atividade física para uma manutenção básica de saúde aí, em termos de estar em movimento, o quanto que eles aprenderam nas aulas de educação física dentro do colégio e que eles conseguem colocar em prática ou fazer uso desse conhecimento no seu dia a dia, né? Então, nessa problematização que nós estivemos fazendo com o grupo, veio justamente isso à tona, né? Como que esses professores estão valorando este momento para um resgate e para suscitar nos seus alunos uma outra ideia, uma outra imagem do potencial que essa área de formação tem dentro do setor educacional, que não é só para bater bola. Pô, eu vou ficar muito indignado se a gente tiver professores de educação física que estejam pedindo para os seus alunos falarem sobre regras de basquete ou regras de vôlei, né? Não nada contra o esporte, muito ao contrário. Todos sabem que eu sou apaixonado por esporte, mas não é esse o momento de nós ficarmos fazendo esse tipo de coisa. No meu ponto de vista, é um momento oportuno para uma valorização e para que nós possamos, então, apresentar pontos que sejam significativos para esses jovens, né, para essas crianças. E a gente pode começar lá desde do ensino fundamental, séries iniciais, e veja, eu gostaria muito, como os pais estão ficando com as crianças em casa, né, muitos deles estão tendo a oportunidade de acompanhar mais de perto os seus filhos. Um momento mais do que oportuno para que os pais entendam, junto com vocês, que talvez seja interessante fazer um grupo de WhatsApp, ter os pais próximos a vocês e vocês estarem municiando esses pais sobre a importância de um trabalho de coordenação, por exemplo, um trabalho de agilidade, o quanto que isso vai facilitar para esse jovem, para essa criança, oportunamente no letramento, na aprendizagem de uma forma geral, vida, ou na qualidade de vida que ela venha.
seria muito interessante que os professores organizassem desde brincadeiras que os pais possam fazer, mas, de toda forma, fazer com que os pais entendam o valor dessa área para um momento como esse, que é importante. Simples. Um desenho. Como que uma criança, depois de determinado momento de estimulação, ela consegue desenhar e ter um maior controle em relação à sua coordenação fina. Os trabalhos de saltar, de pular corda, por exemplo, de coordenaçõezinhas básicas simples, o quanto que isso é enriquecedor para a criança, o quanto que ela pode coordenar a parte visual, a parte auditiva, a parte dos membros superiores, membros inferiores, a coordenação geral desse garoto. Que tipo de atividades os pais podem fazer com seus filhos de forma a estar estimulando esses garotinhos a estarem ativos, a estarem cada vez mais coordenados e sintonizados dentro das suas necessidades para as suas atividades. Vejo que isso é um ponto extremamente importante que os pais poderiam ser municiados com joguinhos, com brincadeiras e tal. Outras coisas que você... Acho que essas ações que o senhor vem nos apresentando são importantes da gente pensar até mesmo na questão de como a gente vem trabalhando com as tarefas, né? E as próprias tarefas motoras que a gente vem adotando nas nossas aulas lá na escola, para que os alunos façam com os pais, né? A gente poder fazer esse viés aí, esse vínculo, né? Dos alunos com os pais e as próprias tarefas motoras, né? Que é um dos exemplos aí que a gente pode Patrick, uma coisa que eu sempre defendi e que, por vezes, a gente não consegue enxergar nas aulas de educação física, o professor de educação física pode passar uma tarefa motora para a criança executar em casa. Vou dar um simples exemplo, o pular corda. Né? Então, todos os garotos, todas as crianças adoram esse tipo de movimentação e de exigência motora. Elas estão na fase motora, na fase da descoberta, da estimulação. Então, é um momento de um professor, por exemplo, aqui vou ser bem pragmático aqui, né? Então, tivemos uma aula hoje de coordenação, com trabalho com corda e tal, passaram uma tarefa para este garoto. Na próxima aula, a nossa tarefa será de conseguir executar 10 saltos em sequência, sem parar, ok? Com toda certeza, no intervalo, as crianças vão estar treinando, elas vão em casa, vão estar treinando, elas vão encontrar o pai, vão estar treinando, porque elas querem mostrar para você, no próximo encontro, que elas vão conseguir executar essas 10 passadas. Se não conseguir, não, ninguém vai morrer por isso. Mas o problema é que é importante que o professor comece a pensar sobre como estimular esse garoto em casa. Falando nisso, esse seria um momento oportuno para também o professor, em cada uma das séries com as quais ele tem relação, se é primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, dar graus de complexidade nessas tarefas diferenciados, com exigências diferenciadas, e passar para a criança agora. Olha, na semana que vem, vocês vão ter que demonstrar no vídeo o que estão fazendo em relação a uma tarefa de saltar 10 vezes, ou dar um salto maior em termos horizontal, um pouco mais alto, ou coordenar um salto e um pular corda, colocar salto e um rolamento. Aparentemente, isso parece ser muito simples, mas não é. Para a criança, em determinadas etapas, isso é extremamente necessário para que ela venha a ter depois coordenação para poder desfrutar de uma vida ativa da melhor forma possível. Isso é imprescindível. Então, veja, é significativo que o professor organize dentro do seu planejamento, e por isso que é muito importante, e a gente está chamando a atenção dos professores, o que eles estão exigindo em cada um dos anos. O que o professor está, como que ele está sistematizando esse conhecimento dentro das exigências motoras e também aquilo que está envolvido. Se você está falando, se nós estamos falando aqui sobre coordenação motora e agilidade, nada melhor do que pedir para o papai ou para a mamãe falar o que é coordenação, o que é agilidade, e depois você ter um feedback ou apresentar um feedback a todos, demonstrando teoricamente o que isso envolve no desenvolvimento de cada criança. Professor, a Josilene está comentando aqui conosco que a professora do filho dela só pede redação ou foto do cotidiano do seu filho, né, do que ele está fazendo no seu cotidiano nesses dias, né? Ele vai estar assistindo televisão, né?
Pode estar lá comendo um bolo, assistindo televisão, mas o professor tem que ser mais incisivo. O professor tem que passar uma tarefa objetiva para esse garoto nessa fase. É importante que o professor demonstre que tipo de exercício e apresentar o exercício, apresentar uma série de exercícios, organizar um circuitinho para o garoto fazer em casa. Poxa, não só o garotinho, mas aí também apresentar para os pais como que os pais podem aproveitar esse momento também. Veja, o que eu estou querendo chamar a atenção é que é um momento de que os professores de educação física podem trazer a família para entender a importância desses conhecimentos para a vida dos jovens, né? Para a vida de todos nós, na verdade. Eu vejo que a área da educação física é a mais importante dentro da escola. Me desculpe as outras áreas, mas a educação física é extremamente importante. Veja, nós temos a faca e o queijo na mão, num linguajar bastante simples, para demonstrar como que é viver bem. E as pessoas precisam entender sobre essa importância. Só que o professor tem que disponibilizar esses conhecimentos para que o jovem possa entender e constituir e criar hábitos saudáveis na sua vida, né? E um ritmo de atividades que possa, então, avançar de forma qualificada. Eu vejo que, se nós estamos falando com as crianças lá, e nesses níveis mais elementares da escola, eu vejo que essas são tarefas extremamente significativas e importantes para ele aprender. Bom, a gente, como eu disse para vocês, nós temos visto muitos vídeos. Puxa, os chineses nos mandam, e os japoneses nos mandam, em especial os chineses, nos mandaram uns vírus, né? Mas, entretanto, mandam também muitos vídeos de trabalhos de coordenação, de respiração, muito interessantes para serem feitos com copinhos, com bolinhas. E isso está forrado aí, a parte do YouTube tem enormes, uma quantidade enorme de exemplos que podem ser explorados. Mas o professor de educação física pode dar um sentido, conceituar essas atividades que são realizadas. O que é trabalhar a respiração? O que é trabalhar a coordenação para colocar um copo numa outra situação, ou jogar uma bolinha numa outra posição? O que isso tem a ver com a vida do sujeito? O professor de educação física tem que ter competência para esclarecer a importância dessa precisão óculo-manual, da precisão de força, de relação que está acontecendo, para que o aluno possa entender, poxa, eu não vou andar de bicicleta à toa, eu não vou poder jogar bem à toa. Eu tenho que ter uma base motora que me leva a ter esse tipo de desenvolvimento e essa formação. Então, essa variabilidade de atividades, elas são imprescindíveis do professor trabalhar dentro dessas mídias que são possíveis para esse momento, né? Que são possíveis e que, por vezes, estão aí disponibilizadas, e a gente não pode perder a oportunidade. A gente não pode perder a oportunidade, né? Mas, veja, se você vai conversar com seus alunos, é imprescindível que o aluno retrate para o grupo, se você tem um WhatsApp, se você organizou determinadas atividades, ele relatar o que foi fácil, o que foi difícil, como que ele conseguiu. E aí uma outra opção muito interessante é como que ele vai criar novos movimentos, como que ele vai dar opção de outras ações para aquela ação inicial que você apresentou. Nós não somos obrigados a ter toda controlar todas as possibilidades de movimento, óbvio que não. Nós apenas damos um start, uma iniciação para que ele possa depois, então, criar com suas próprias experiências movimentos novos e colocar no grupo, para que o grupo possa experimentar isso daí de forma diferenciada. E você vai coletar... Olha, a gente fica viajando aqui nas ideias de uma forma geral, e eu já estava pensando sobre como que eu vou falar isso com o nosso grupo, aí, com o pessoal, né? É muito interessante se nesse grupo de WhatsApp você consegue organizar N atividades das experiências dos jovens, das crianças, e depois, já vão voltar às aulas, na vida prática, se Deus quiser. Vai voltar rapidinho isso daí. Vocês experimentarem as experiências que eles realizaram em casa. Veja que riqueza e que valor que você vai dar às experiências que eles fizeram em casa. E óbvio, né?
as reflexões que demandarão dessas experiências que eles têm e que vocês poderão aproveitar para valorizar a educação física, né, como um momento em que devemos aprender as coisas para utilizar no nosso dia a dia. A educação física trata desses conhecimentos que são úteis à vida do cidadão, de uma forma geral, do nascimento à morte. Não tem a menor dúvida disso. Então, nós temos que aproveitar isso. O Elias está compartilhando conosco aqui que ele pensa que essa ideia de trazer a família mesmo para perto das atividades propostas. Sim. Falhou, Patrick? Aí, vamos ver se está voltando agora. Tá. Ele está destacando que os alunos estão pesquisando sobre jogos e brincadeiras que os pais estavam, né, realizavam na época. E aí até isso é um dos pontos que a gente tem que pensar bastante, né, por conta de como a gente vai estruturar essa dinâmica, né, porque também não podemos pensar em só jogar isso para os alunos, a gente precisa ter algo bem sistematizado para que a gente possa trazer aí boas reflexões sobre esses jogos e brincadeiras, até mesmo respeitando a idade do aluno, como que ele vai explicar, né, esse jogo e essa brincadeira que o pai fazia, se ele não tem ainda uma certa capacidade para isso, né? Então, acho que isso é bacana a gente discutir também, né? Sim, não tem a menor dúvida. As vivências dos pais, né, com brincadeiras que eles faziam na sua infância, é óbvio que muitas delas não vão mais bater com a infância que se tem hoje, né? Nem tão pouco as que nós tivemos na nossa infância lá atrás, hoje são factíveis de serem apresentadas. Mas é muito importante e, puxa vida, você traz os pais de novo para apresentar aos seus filhos e por detrás disso tudo está o convívio familiar, né? A valorização do pai, da mãe, dos irmãos, né? Que estão ali convivendo, e isso é extremamente importante. E depois relatar ao grupo. A Tamires está nos passando também que já fez esse tipo de experiência, que é legal, que está passando as atividades para as crianças. Mas é isso mesmo, Tamires. A Luciana também está falando que com alunos com deficiência, para esses alunos... Ô, Lu, eu vejo assim, desculpa, estou chamando de Lu aqui. Lu, vejo que na deficiência, você que já tem a experiência com esse jovem, com essa... é necessário que vocês também organizem as atividades da mesma forma, que estimulem esse garoto ou essa garotinha a fazer atividades junto aos seus pais, dentro é óbvio, né? Dentro das limitações que se tem, e que também consiga agregar conhecimentos para serem debatidos oportunamente nas vivências práticas que terão junto aos demais alunos. Poxa, o que eles fizeram, como que fizeram, meios diferenciados de transporte, de locomoção, de atividades rítmicas, coordenativas, todas elas são importantes. Não vamos esquecer da dança, não vamos esquecer da música, todas essas atividades são imprescindíveis nesse momento. É um momento da gente estar curtindo, né? Eu ia brincar aqui, teve uma live aí agora desse sertanejo que estão tendo, mas me parece que é mais para tomar cerveja e cachaça do que para ouvir música, né? Então, a gente tem que também tomar um cuidado em relação a isso. Mas tem muitas coisas boas que a gente tem e que precisam ser resgatadas junto aos alunos. Mas eu acho que é muito legal o que o grupo está demonstrando, que tem muita gente já também utilizando isso. Mas eu sugiro, sabe o que nos estimula muito? A gente ter um desafio. Né? E o desafio é importante. Se você tem o teu grupo de WhatsApp, é muito importante que o aluno fale o que ele conseguiu hoje, o que ele vai conseguir na quarta-feira e o que ele vai conseguir na sexta-feira, por exemplo. Né? Então, hoje eu consegui saltar 1,5 metro. Mas eu trabalhei, fiz mais salto e tal. Na quarta-feira eu consegui saltar 1,60 m. Na sexta-feira eu consegui saltar 1,62 m. Caramba, ele vai se estimular a isso. Estou dando exemplo prático aqui, mas vocês têm outras tantas experiências que podem estar realizando. Assim como diminuir o tempo na execução de um determinado jogo, fazer de uma forma rítmica mais interessante, entender os passos de uma dança de uma forma mais
qualificada e filmar e mostrar. Poxa, a mídia está dando toda essa chance para nós aí no mundo todo para fazermos esses tipos de experiências. Faça o melhor vídeo do salto, o melhor vídeo do controle da bolinha que você pode fazer, malabarismo, por exemplo. Né? Então, tudo isso é importante de resgatarmos, mas, mais uma vez, eu volto a lembrar a todos aqui. Mais uma vez que a gente volta a problematizar que o professor tem que dar um sentido ao que foi apresentado dentro das aulas de educação física. Se você não apresentou muita coisa, exige um pouco menos, mas comece a pensar em como que isso pode avançar. Né? Teremos pela frente... Temos duas questões. Venturini, minha querida Michele. Michele, eu acho que a gente está falando esse já já é muito relativo. Eu também estou contigo aí. Nós temos muitas leituras de que vamos voltar logo, que não vamos voltar. Eu sou um otimista por natureza, né? Sou otimista por natureza. Gostaria muito que as coisas voltassem ainda nesse primeiro semestre. Eu acho muito difícil as aulas voltarem antes de junho. Eu acho muito difícil. Por isso, muitas escolas já estão dando as férias normais, ou seja, depois, a hora que voltar, vai até mais adiante. Então, os professores precisam se preocupar em organizar uma programação que seja realmente interessante e que venha suprir essa necessidade de todos. Né? Então, é importante... Por isso, são momentos que a gente não pode perder. Momentos dessa interação e dessa valorização da área. Se ficar mais tempo, mais importantes seremos, então, para dar uma variabilidade de atividades e de experiências. Né? Se nós estamos falando com o nível do ensino fundamental, a gente poderia também lançar a mão para o ensino médio. Né? Caramba, no ensino médio, eu vejo assim, muito mais fácil ainda. Muito mais fácil. Né? O Rodrigo está perguntando como sistematizar uma proposta de educação física baseada aí no EAD para a BNCC. Eu vejo que agora a gente tem que, na verdade, selecionar algo que seja mais aplicado a esses jovens para esse momento. E se você for verificar lá na BNCC, no setor da ginástica, nós temos lá N exemplos de como, ou indicativos de objetivos, de como organizar as atividades para serem aplicadas aos jovens, né, de uma forma geral. Então, a gente tem que cuidar em relação a isso. É óbvio, você pode municiar todo mundo com textos sobre o próprio esporte, sobre a política esportiva, sobre os fenômenos que a gente tem em relação ao esporte, N atividades que a gente pode, e vocês podem estar municiando esses jovens com esses textos, e depois, é óbvio, né, requerendo deles um feedback sobre o que aprenderam, o que entenderam. Mas eu vejo que seria muito importante, nesse momento, nós temos um retorno, né? Nós nos entregamos em atividades que sejam, para eles, aplicadas nesse momento. Eu ia falar agora do ensino médio, e a gente, como eu estava dizendo a vocês, aqui, puxa, eu só vou relatar aqui o que a Pamela colocou. Nas escolas que atuam... Ixi. Pessoal, acho que tivemos um probleminha com a câmera do professor Amaury. Será que a internet não?
Já voltamos, pessoal, só um momentinho. Deu certo? Pronto. Pronto. Vamos lá, vamos voltar. Eu estava lendo aqui, eu ia ler o comentário da Pamela, que nas escolas em que ela atua, ela manda os exercícios para os alunos também. Explicação para os pais mais detalhados, sugestões de materiais. Então, ela estava dizendo que há um excelente retorno dos pais em relação a isso. Veja, não tem erro isso, não tem erro. Né? Eu acho que é importante que a gente envolva os pais e repasse para eles também algumas coisas que são simples e que são prazerosas. Acho que a educação física ela é prazerosa o tempo todo. Apesar do nosso presidente não gostar, mas eu vou parafrasear aqui o meu ilustre mentor, Paulo Freire, que ele disse assim, que não são as crianças que se evadem da escola, né? A escola que expulsa as crianças. Eu diria que na educação física também, como a gente vê uma desmotivação com a educação física ao longo dos anos, eu diria que não são as pessoas que cansam da educação física, não. A educação física, no seu modo de desenvolver, é que expulsa as pessoas de uma prática mais prazerosa. Então, acho que está nas nossas mãos o cuidado que nós devemos ter com todos e com a qualificação dos exercícios, das atividades que nós precisamos selecionar e demonstrar o valor dessas atividades para os nossos jovens. Né? Bom, a gente ia falar um pouquinho do ensino médio, e o ensino médio, puxa vida, o jovem está louco para fazer atividade, ele já não aguenta também ficar dentro de casa. Né? Eu acho que sim, de uma forma bastante consciente, esse jovem pode fazer caminhada, nós temos muitos espaços livres ainda que dá espaço para isso, né? Mas se ele tiver que ficar em casa, todos nós trabalhamos os aspectos da fisiologia do esforço, sabemos das condições de saúde, desde as questões nutricionais, e passando por atividades que vocês possam estar organizando para eles podem fazer testes físicos, eles podem fazer condicionamento físico dentro de casa. Né? E aí eu fiquei pensando também em algumas outras coisas que os alunos poderiam organizar. Né? Se vocês trabalharam circuitos e já deram demonstrações para eles, um circuito bem organizado, normalmente ele tem variabilidades. Variabilidade de grupos musculares, variabilidade de exigência, se é aeróbio ou anaeróbio. Né? Então, vocês podem tranquilamente passar essas tarefas a eles e pedir para que eles montem os circuitos e apresentem ao grupo. Que exercícios estão fazendo diferenciado? Exercícios com auxílios de outros materiais? O que eu tenho visto, e eu tenho feito isso também, e eu tenho feito bastante também, né? Porque pode não parecer, mas eu tenho uma vida ativa, eu faço atividade física bastante também. Então, eu tenho feito experiências interessantes agora, como a gente não tem a possibilidade de ir para uma quadra, para um outro local e tal, a gente tem feito em casa também. Então, um dia eu faço sem peso nenhum, outro dia eu experimento com alguma sobrecarga, outro dia eu faço um circuito mais rápido, mas o que isso está provocando em mim? Eu tenho a consciência da exigência que eu estou fazendo para cada uma dessas organizações que eu faço. E seria muito interessante essa organização também ser trabalhada com vocês e com os alunos. E em cada um deles, eles demonstrando como que isso pode ser organizado e desenvolvido. Acho que também, professora Maria, poderíamos pensar nos próprios aplicativos que existem hoje, né? Que são gratuitos, que os alunos, principalmente os alunos do ensino médio, poderiam estar vivenciando, até mesmo para poder fazer reflexões sobre aquilo que é posto ali nos aplicativos, né? Que estão organizados muitos por personal, enfim, né? E como isso vem sendo até mesmo descrito ali para que eles possam fazer isso. O professor pode, né, ter esse diálogo de saber se aquilo ali está de uma forma correta ou não, se tem algum malefício, enfim, né? O que aquilo ali está surtindo, né, de efeito na vida desse aluno. E que são coisas que a gente tem acesso, né, no celular, baixa, né, de fácil acesso. Tem muitos que são pagos, mas também tem muitos que são free, né? Então dá para... E aí eu acho até, Patrick, que a gente poderia dar um trabalho para o nosso time aí,
de selecionar alguns aplicativos desses e de deixar o site disponível na nossa página do GF, para que todos possam, se tiver um interesse visitando a nossa página, consegue acessar esses daí. Acho que seria super legal, né? Bom, e aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que seria muito legal agora, com o ensino médio, nós avançarmos um pouquinho. Nós falamos sobre como eles se manterem fisicamente ativos, tá? Mas eu vejo que ele já está numa maturidade muito interessante para nos dar um feedback sobre a importância da educação física que eles tiveram ao longo da vida escolar. Como que eles enxergam o papel dessa educação física, como que eles estão aplicando esses conhecimentos na sua vida diária, como que eles enxergam isso para os futuros filhos deles, entendeu? Veja, a gente tem que pensar numa linha contínua, né, que vai acontecer com esse jovem que está no ensino médio e que já vai sair já já. Mas nós não podemos parar por aí também, não. Nós temos que fazer um trabalho crítico com esse jovem. Ele pode nos dar um parecer sobre o que ele está sentindo nesse momento, na atual conjuntura, seja com essa problemática do coronavírus, o que ele está, como que isso está aprisionando a sua condição de vida e o que é o mundo para ele. E veja, nós temos que transcender um pouquinho também a nossa educação física, né? E entender como que é esse mundo que o cerca, né? E como que ele está enxergando isso e como que ele enxergaria que a educação física poderia contribuir mais ainda com ele num processo formativo. Você tendo esse feedback na mão, com toda certeza vai facilitar que você reorganize a sua disciplina, que você avance com os nossos conteúdos que você terá ainda nesse ano com todos eles, para dar a eles um subsídio importante sobre a vida dele. Óbvio, né, Pamela? Também sobre as questões nutricionais e tudo mais, como você está apresentando para a gente. Sem dúvida nenhuma, isso está dentro do nosso pacote da educação física. Mas eu queria dar mais um exemplo ainda. Quem é dos grandes esportistas que tem colaborado em campanhas de solidariedade? O quanto que esses milionários, multimilionários do mundo esportivo e do esporte estão abrindo mão de determinados privilégios e contribuindo com campanhas que venham ajudar a humanidade. Então, eu vejo que é um momento também de uma reflexão maior. Será que vale a pena a gente valorizar tanto essas pessoas, se essas pessoas, quando a comunidade ou a humanidade precisa, eles viram as costas? Mas a gente também tem exemplos fantásticos, né? A gente poderia pegar um Cristiano Ronaldo, por exemplo, que doou milhões e milhões, apesar de ter... Mas aí faz parte do comércio todo, né? Mas é uma pessoa que de pronto ajuda a comunidade, né? O quanto os artistas ajudam. Então são todas reflexões que podem ser levadas a efeito junto aos nossos... as pessoas que estão mais diretamente relacionadas à nossa área da educação física, do esporte, e que faturam alto com esse esporte, o quanto que eles se preocupam com aqueles que pagam esses altos salários e tudo mais, né? Que é a população de uma forma geral. Então, também vejam, são tantos pontos de possibilidades de reflexão que a gente não tem tempo de ficar pensando aqui em regrinhas de esporte, né? O que acontece com o vôlei lá, se a bola bateu na antena e caiu fora da quadra lá ou não. Então, isso é de menor valor para esse momento. Os valores maiores estão colocados por detrás dessas ações todas, né, que a gente tem que entender. E eu vejo que do ensino médio, a gente tem que trabalhar no cuidado desse sujeito com o seu corpo, no cuidado desse sujeito com o seu processo alimentar, de vida saudável, pode até fazer uma análise sobre o álcool e tudo mais, e também devemos trabalhar as reflexões que nos tragam subsídios de como melhorar a educação física para que ela seja realmente mais significativa. E vocês, de uma forma geral, reorganizar a sua agenda de organização de conteúdos para que ele seja mais bem aplicado no futuro próximo aí.
Vejo que é um momento, e agora há pouco me perguntaram sobre a BNCC, vocês vejam que ela traz aberturas significativas. Foi uma das poucas áreas que não ficou explicando para você que conteúdo você tem que trabalhar. Ela dá indicativos de objetivos para que vocês possam organizar as atividades. O professor de educação física tem que ter a inteligência para que ele possa organizar e atender aos objetivos maiores. Puxa, mas os meios para isso são inúmeros, né? E a gente tem a grande chance de também, nessa reorganização, trabalhar os valores e os interesses dos jovens dentro do seu processo formativo. E, com isso, vincular a educação física às demais áreas do conhecimento, né? Então, vejo também, professor, que a gente pode aproveitar, né, já que uma das competências da BNCC é pensar essa questão das próprias tecnologias, né? Vejo que esse também é um momento da gente refletir como a gente está utilizando essas tecnologias ao nosso favor, né, como professor de educação física, como a gente pode pensar essas tecnologias e até mesmo criticar, né, em certos momentos, o que a gente tem aí, né, dentro dessas tecnologias educacionais que a gente pode estar utilizando e repensando aí as nossas ações, né, na educação física escolar. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, Patrick, quando a gente está falando dessa perspectiva do ensino médio e que esse jovem já é um jovem um pouco mais crítico, né, e que consegue ter uma visão de mundo um pouquinho melhor, e hoje a gente tem recebido tantas críticas sobre a mídia e o jornalismo, de uma forma geral, do sensacionalismo, da politicagem que está acontecendo de uma forma geral, que ele possa transferir isso também para uma análise do próprio esporte. O quanto que o esporte é utilizado, numa análise um pouco mais crítica, né, para tecer comentários e de como que o esporte é utilizado como massa de manobra, né, para utilizar o povo, né, para fazer o povo pensar para cá ou para lá, ou para tirar a atenção do povo. Tem muitas críticas agora sendo feitas aos governos anteriores, que não investiram na construção de hospitais, por exemplo, e investiram na construção de estádios, né, para uma Copa do Mundo ou então para a organização de uma Olimpíada no nosso país. É um tema bastante interessante para ser recorrido também e verificar, poxa, será que nós deveríamos ter ficado mais atentos a isso lá atrás? Ou só espera quando a bomba explode que depois, poderia ter feito isso, poderia ter provocado um pouco mais aquilo. Então, veja, nós temos muitos temas que podem ser discutidos com os jovens para que eles se tornem cidadãos mais participantes, mais críticos, não só críticos de uma forma negativa, mas críticos na forma de entender o mundo e de como que as políticas públicas são organizadas no nosso país e que, por vezes, não se preocupam com o cidadão. Se preocupam com uma agenda política, uma agenda de poder, e não uma agenda que atenda aos interesses e às necessidades das comunidades. Veja, o esporte dá uma abertura enorme para nós podermos discutir a sociedade. E a gente não pode ficar discutindo o esporte numa simplicidade de regras e bate-bola. O esporte ele tem que ser discutido dentro de uma complexidade maior. Afinal de contas, ele é uma das maiores manifestações que nós temos e como que ele é utilizado pelas diversas forças que nós temos, aí, sejam elas políticas ou não. Então, ou só capital, né? Mas a gente tem que estar entendendo o quanto que isso, de uma forma ou de outra, impacta na vida de todo mundo. Então, mais uma vez, a gente poderia chamar a atenção dos professores de que os professores busquem valorizar o conhecimento da área da educação física para esse momento. Nós demos, o Patrick, na verdade, foi o criador do tema da educação física no tempo do coronavírus aí, mas eu vejo que é uma oportunidade ímpar de os professores realmente valorizarem o seu conhecimento e o conhecimento que trabalha com as crianças e os adolescentes no nosso processo formativo. É muito importante, é muito importante. Então, professor, é muito significativo nesse momento vocês apresentarem
o valor da área para os pais e para as crianças e para os adolescentes. E aí, como que eles estão enxergando isso no seu cotidiano, como que eles estão utilizando e como que nós podemos avançar com essa área daqui para frente. Se a gente não está sendo competente para dar conta desse processo todo, a gente tem que apagar algumas coisas e recomeçar. Recomeçar. Onde é que a gente está errando, né? Ou como que nós podemos fazer para melhorar o que a gente já tem feito e apresentado à comunidade e à sociedade. Então, isso é super importante nesse momento. Então, não deixem de trabalhar com as crianças, exijam deles aí posturas e procedimentos que possam colocar em prática no cotidiano deles as atividades, as brincadeiras, os jogos, né? Junto aos seus pais, que os pais tenham uma relação bastante grande com as crianças e que os pais consigam enxergar o que estão fazendo com as crianças. Eles precisam enxergar isso. Se você conseguir conquistar os pais, fatalmente nós vamos mudar um pouquinho o valor da educação física dentro da escola, porque as crianças, consequentemente, vão ser mais cobradas dos seus pais em relação a isso. É óbvio, né, que nós temos um espaço muito curto de intervenção com as crianças, por 2 encontros por semana, e que a gente, por muitos anos já, nós deixamos de utilizar o verbo desenvolver nos objetivos da nossa área, e a gente sempre tem colocado estimular. O verbo desenvolver, a gente não pode assumir a responsabilidade com ele no trabalho com as atividades motoras, não, mas conhecer, estimular, vivenciar, aplicar, né? Mas e isso vai demandar do quanto que esse garotinho, que essa garotinha, em suas atividades, colocam em prática aquilo tudo que nós estimulamos que eles façam dentro das nossas aulas. As aulas de educação física são laboratórios. Entendam bem, as aulas são laboratórios. Laboratórios das atividades motoras para que eles possam colocar em prática no seu cotidiano. Veja, a criança, quando começa no ensino fundamental básico lá, ele vai criar vivências, experiências motoras. Ao longo da seriação escolar, nós vamos conceituando essas experiências. Gradativamente, ele vai entendendo por que ele faz assim, por que ele não faz assim, quais são as exigências que tem, por que as exigências são mais complexas em determinados níveis, ou seja, das experiências à conceituação. Então, é importante que o professor entenda que isso gradativamente vai acontecendo ao longo da vida escolar desse jovem. Então, é importante o professor, nesse sentido, não deixar de ter um planejamento adequado, não deixar de ter uma sistematização adequada com essas crianças e com esses jovens, né? E está estimulando todo mundo dentro dessa lógica de processo formativo, né? Eu acho que, indo ao encontro do que o professor está trazendo, né, vejo que o papel da educação física realmente é buscar essa autonomia, né, do aluno junto à cultura corporal de movimento, né? Como que ele pode se apropriar disso para pensar aí a sua vida, né? E, lógico, isso ao longo aí do percurso escolar, né? Como o professor vai estimulando isso e trabalhando, trazendo essas reflexões para que ele pense aí, como a gente brinca, né? Para além do muro das escolas, né? Então, acho que isso é um dos pontos essenciais aí da nossa atuação atualmente. E se nós conseguimos fazer um bom trabalho, né, dessa construção dessa autonomia junto à ideia do movimento humano, com certeza hoje, né, nessa nossa eu brinco que é pseudo isolamento social, porque as relações interpessoais a gente mantém, né, por meio das plataformas online, né, por meio das tecnologias. Então, como isso, o aluno está se apropriando disso, né, desses conhecimentos que ele tem da cultura corporal de movimento, para estar se envolvendo com a família, né, no seu dia a dia e dentro da sua casa, né? Não tem a menor dúvida, Patrick. É isso mesmo. Então, a gente tem que valorizar esses momentos aí, né? A Vânia está dizendo mais uma vez aqui, é um momento realmente de trazermos a família, para que a família possa entender esse valor que a gente tem com a área. Eu vi há pouco tempo que o nosso amigo Sérgio Souza também estava participando do nosso
do nosso bate-papo, e o Sérgio é o especialista, o homem da capoeira, né? Rapaz, acho que a gente tem aí, com a capoeira, e a gente já tinha desenvolvido alguns trabalhos de sistematização da capoeira também ao longo da vida escolar. Depois o Sérgio pode disponibilizar para o grupo o artigo, né? Que a gente tem toda uma estruturação. Acho que é muito importante que todas as áreas sejam valorizadas e experimentadas nesse momento aí, né? Sem dúvida, Vânia, também tirar os preconceitos que por vezes cercam a nossa área e os pais. Por isso que a gente está chamando a atenção desde o início aqui, que a vinculação das atividades, os pais devem ter clareza. Hoje eu estava lendo algumas matérias sobre isso, e os pais falando como que eles estão se organizando para atender as crianças com as suas tarefas, com as suas atividades. Ou seja, o pai tem acordado de manhã, toma um café junto com os filhos, e logo na sequência já vai fazer as tarefas das crianças. Veja. E cadê a nossa tarefa com as crianças também, né? Então, não pode ser uma tarefa que seja uma tarefa para regras. Vou voltar aqui. Eu tenho uma bronca com esse negócio das regras aí, professor que fica cobrando histórico do vôlei, histórico do basquete. Né? Eu acho que isso é tão elementar que não pode ser cobrado. Meia horinha de leitura, o camarada já sabe esse tipo de coisa aí. Então, o professor tem que passar umas tarefas que o pai, a hora que acaba de fazer outras, já consiga se encaixar na tarefa também da educação física. Mas veja, aqui mais uma dica, né? É importante que o professor saiba o que é a professora de história, o que é a professora de ciências, o que é a professora de português, de matemática, está cobrando, ou está pedindo para os alunos resolver. Com isso, você pode criar atividades que venham também contribuir num processo de aprendizagem. Mas veja, numa ação interdisciplinar que vocês devem combinar antes entre vocês, professores, para depois chegar até o aluno, né? Senão, não é a educação física atendendo matemática, atendendo português, nada disso não. Cada uma tem um objeto aí que tem que ser trabalhado. O movimento humano é nosso, né? Então, a gente tem que dar conta desses conhecimentos com a educação física, mas encontrar uma forma de também mostrar aos pais que a educação física também é matemática, também é física, também é linguagem, né? Também é história. Então, nada mais útil nesse momento do que a gente aprender a fazer essa relação e mostrar aos pais como que a educação física é rica. Como que a educação física é rica, né? Então, se o jovem lá do ensino médio está aprendendo física ou está trabalhando física e ele está fazendo atividades na academia do prédio dele, ou se ele está no quarto dele, se ele conseguir uns pezinhos, os pezinhos que eu estou dizendo aqui, até mesmo latinha de tinta com pedrinha dentro, que ele vai fazer algum tipo de força, que vocês podem estar estimulando. Não precisa nem uma super academia para fazer isso, não. Mas alguma coisinha que ele vai pegar, um pezinho que ele vai montar, organizar, e ele vai aprender a trabalhar esse tipo de coisa. E ele vai aprender os princípios da física, o que é inércia, o que é força, como que uma roldana vai trabalhar essa força, o que isso vai acontecer com ele, como que os problemas da física podem ser resolvidos ou vivenciados por meio da ação motora. Tudo isso daí faz parte de interações que o professor pode ter com os demais numa ação interdisciplinar, né? É isso, professor Patrick. É isso, temos mais 2 minutinhos no máximo. Antes que a gente encerre a live aqui, que eu acho que o Instagram tem um tempo X. De limite, né? Tem um tempo de limite aí, né? Bom, mas eu entendo, Patrick, que é isso mesmo. E aqui o Túlio coloca aqui, desafio versus motivação. Não tem a menor dúvida, Túlio. Se você não tiver motivação, você não vive. Você não vive. Então, eu estou acabando de escrever um outro material agora com o Dr. Rainer Hildebrand, resgatando um pouquinho da questão da salutogenética, que é uma forma de encarar a vida positivamente. Essa é a ideia básica, né, da salutogenética. Que vale a pena a gente entender que a parte negativa nos faz muito mal. E quando eu estou falando assim, encarar positivamente a vida,
e os fatores estressores que nós temos é desde quem tem as piores condições de vida até quem tem as melhores condições de vida. Se eu estou trabalhando com crianças lá na periferia e elas têm uma determinada condição de vida, eu, enquanto professor, eu tenho que estar procurando com eles entender a vida deles e dar forças a eles para que eles possam, dentro das adversidades que eles têm, tentar superar aquele quadro que existe para eles. Da mesma forma, se eu trabalho com garotos do centro, ou se eu trabalho com alta sociedade, tá, que tem lá outros problemas também, né? Mas a minha preocupação, sem dúvida nenhuma, é aqueles menos atendidos socialmente, para que a gente possa dar forças a eles. Mas eu não vou conseguir tirá-los dessa condição. São eles que precisam ter. E eu preciso trabalhar essa condição de salutogenética, de enxergar a vida de forma positiva dentro daquilo que ele tem. Então, são N fatores que envolvem a gente construir o que se chama senso de coerência com a vida. E eu brinco sempre com as minhas filhas aqui. Filhinha, se você tem uma amiga e você está propondo alguma coisa e essa pessoa fala, não vai dar certo, isso não vai dar certo, elimina. É preferível você não ter dado certo, mas você ter gente ao seu lado ou junto com você, dizendo, vamos encarar, a coisa vai dar certo. Não deu certo, não tem problema. Vamos fazer de novo. E vamos para frente. E é assim que a gente tem que levar a vida. A vida é um desafio constante. Devemos ir para frente sempre, com motivação, Túlio. Com motivação. A gente não pode perder a motivação, o otimismo nunca, né? Nunca na vida. Então, a educação física, ela é rica para isso. Mas sabe como que o professor tem que fazer isso? A hora que vocês voltarem para as práticas de vocês têm que aprender a fazer isso. Dar o desafio possível para aquele jovem. Não um desafio impossível. E nem tão fácil. Esse ponto de equilíbrio, onde o desafio esteja numa margem de possibilidade, é o ponto para ele treinar. Porque a aula é para treinamento dessa condição da motivação positiva. Então, se ele tem um desafio que é impossível a ele, obviamente que a desmotivação vem. Se é muito fácil, obviamente a desmotivação também vem. Todos nós gostamos de um certo desafio e ele é importante. Eu dou sempre um exemplo, aí, Patrick, nosso tempo está acabando, mas eu dou sempre um exemplo dos joguinhos eletrônicos. Por que os garotos, não são os garotos, nós também, né? Eu também, nós somos fissurados nos joguinhos eletrônicos? Porque eles nos desafiam o tempo todo. Eles nos desafiam. Eu tenho lá 100 estágios. Eu começo no 1, dominei o 1, já não quero mais brincar com 1, já vou para o 2. Dominei, vou para o 3, vou para o 4. Assim também... O tempo está acabando. Tá. 20 segundos. Assim, tá bom. Tá bom. Assim também são as nossas experiências que devem ser proporcionadas aos jovens. Então, gente, agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que o bate-papo tenha sido interessante para todo mundo. Tá bom? Um grande abraço.